marcar a posição contrária, fazer o enfrentamento desse tema no momento em que entrar em pauta. O outro tema que está sendo discutido, nós fizemos ali pontuamos alguns aspectos, foi o pacote anunciado ontem pelo ministro Haddad. O ministro Haddad, que já vinha anunciando ao longo dos últimos dias um pacote de corte de gastos, e de repente o anúncio que ele faz havia uma expectativa muito grande com esse pacote de medidas, de cortes, de contenção das despesas do governo, mas quando ele anuncia, o efeito é o contrário, porque ele criou uma cortina de fumaça e quando apresenta algo que vai ter resultado quase zero. A fala dele ontem foi mais uma fala política, uma retórica política, olhando no retrovisor, querendo desenhar, pintar para a sociedade que os problemas que o atual governo vem enfrentando, depois de mais de 2 anos de governo, ele quer olhar no retrovisor para dizer que isso tudo é consequência de medidas que foram adotadas no governo anterior. Já tem mais de 2 anos do atual governo, que criou aí um rombo nas contas públicas. Nós tivemos saldo positivo no governo do presidente Bolsonaro, na gestão do ministro Paulo Guedes, e agora nós temos o contrário. E aí ele vem com a receita, que é a receita política, de terceirizar a responsabilidade do fracasso da agenda econômica do atual governo e apresenta medidas que acabam por revelar uma hipocrisia no governo do PT. Porque aquilo que ele defendeu a vida toda, que foi a pauta do aumento do salário mínimo, a indexação de algumas despesas, de repente você vê o governo agora voltando atrás para poder fazer cortes, para retirar benefícios, sacrificando justamente categorias que ele sempre defendeu. Mas, por outro lado, as medidas de cortes que ele apresenta outras, o pacote de bondade, que simplesmente neutraliza toda a pauta de ajuste que o próprio governo está fazendo. Ele aponta ali medidas que gerariam aí um saldo de 70 bilhões, mas quando você vê apenas a medida do imposto de renda que ele apresenta, num lapso aí de 2 anos, você teria um impacto de pelo menos 90 bilhões. Ou seja, o governo, ele tenta oferecer uma medida que vai no sentido de corte de gastos, numa direção que aponta para algo em torno de 70 bi, o que nós estamos levantando os dados, apurando todas as equações, porque a leitura que nós temos é de que não terá esse saldo, mas, por outro lado, aquilo que ele aponta como sendo o cumprimento de uma promessa de campanha representa um rombo nas contas públicas superior a 90 bilhões de reais. Por que o mercado age de forma desconfiada, desconfortável, negativa? Porque o governo, ele tira com a mão e dá com a outra. Então, é um governo que não tem compromisso com a agenda fiscal. É um governo que não tem compromisso com a pauta do controle de gastos. Gasta muito, gasta mal. E agora tenta pintar um cenário para passar ao mercado uma sinalização de que está comprometido com o controle de gastos, mas quando você olha para o que ele está fazendo de verdade, não tem corte de gastos. Ele, repito, acaba por sacrificar alguns setores, mas fala na taxação dos super ricos, quem ganha acima de 50 mil reais. O universo dos super ricos no Brasil não é tão grande o suficiente para mitigar os impactos daquilo que ele está concedendo para cumprir uma promessa de campanha. O governo tem que fazer uma escolha nesse momento. Cumprir compromissos de campanha dentro de uma retórica de populismo ou cuidar da agenda fiscal e salvar a economia do Brasil. Mas quem criou esse modelo de desastre econômico foi o governo. Agora, ele é o responsável por apresentar uma proposta que deve vir desenhada numa proposta de emenda constitucional e num projeto de lei complementar,
que começa a sua tramitação pela Câmara dos Deputados e depois do Senado. A oposição sempre defendeu a pauta do controle de gastos, sempre defendeu o equilíbrio fiscal. Não é agora que nós vamos mudar o nosso discurso, mas não vamos embarcar numa proposta que é um grande faz de conta, uma proposta que promete muito e não entrega quase nada. Senador, quais são as propostas que a oposição vai apresentar para que essa medida do governo não seja o faz de conta, como o senhor está dizendo? E a questão da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 também foi uma promessa de campanha do então presidente Bolsonaro, né, desde 2018. Como é que a oposição agora vai fazer para se colocar contra essa medida? A oposição, diferente do governo Lula, diferente da atual equipe econômica, a oposição mantém uma coerência. Aquilo que a oposição defendeu no passado em relação à pauta do equilíbrio nas contas públicas vai continuar sendo a tônica da oposição. O que nós não vamos permitir, o que nós não vamos colaborar é para entrar num jogo de faz de conta. Isso não. Certamente que a oposição vai oferecer contribuições para garantir efetividade nessa agenda de corte de gastos, nessa agenda de equilíbrio fiscal. A proposta foi apresentada ontem, ainda está sendo, a nossa equipe ainda está trabalhando em cima desses temas, ainda existe muita obscuridade, né? Ontem a fala do ministro Haddad foi mais uma fala política, repito, dos 10 pontos que o ministro Haddad apresentou ontem ao Brasil, 8 foi a retórica política, olhando no retrovisor, tentando terceirizar a culpa do fracasso da agenda econômica do atual governo. Eles não têm a capacidade de olhar para os números, olhar para as escolhas feitas e reconhecer que erraram e que precisam corrigir o rumo. A oposição vai seguir defendendo sempre a mesma agenda. Nós defendemos uma agenda de controle de gastos, sempre foi assim. Lá atrás nós tínhamos a emenda constitucional que tratou do controle de gastos. Eles vieram com o arcabouço e depois o próprio governo passa a descumprir o arcabouço. E hoje nós temos um rombo que a oposição já denunciava isso lá atrás, mas que o governo tenta a todo tempo camuflar, tenta a todo tempo desconstruir aquilo que é fruto de um fracasso na agenda econômica. Então, a pauta que a oposição defendeu no passado, ela vai continuar defendendo, mas nós não vamos embarcar nessas medidas que são populistas. O governo, assim, ele apresenta um cenário aqui para trazer uma resposta buscando a confiança do mercado, buscando a confiança do investidor num primeiro momento, mas quando você vê ao longo do tempo o que ele está fazendo, ele desfaz tudo aquilo que ele apresenta na proposta inicial. Ou seja, ele troca 6 por meia dúzia. Não dá para confiar na proposta que o governo está apresentando.